Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Entre Ouvidos, Escuta que Transforma. E com a imensa satisfação, eu recebo Priscila nesse momento de bate-papo. Então, Priscila, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. E eu vou deixar que você se apresente um pouquinho. Vou dar uma prévia. A Priscila, ela tem formação técnica em segurança do trabalho, ela tem formação superior em economia, teve um mestrado em economia aí paralisado, a gente vai comentar um pouquinho, né, Priscila? E depois teve a graduação de engenharia de produção e até então, por último, a graduação em psicologia, né, que é a área que vem atuando, inclusive, nos últimos anos. Então, mais uma vez, Priscila, muito obrigado. E fala um pouquinho da Priscila, se apresente um pouco, apesar de nos conhecermos. Obrigada, Edmilson, prazer, né, estar participando desse primeiro podcast. E uma honra participar com você, né? Uma pessoa que foi referência para mim, né? Na segurança do trabalho. Então, muito obrigado mesmo por esse convite. Disponha. Bom, Priscila, né? Você falou aí muita coisa sobre a vida acadêmica, né? E eu me resumo bastante nisso aí, nesses estudos. A última não foi psicologia. Esse mês me formei em neuropsicologia, em pós-graduação em neuropsicologia. Então, é uma coisa assim que eu sempre valorizei muito na minha vida, né? Estudar. E eu acho que esse é um caminho para muitas coisas, né? Na nossa vida, estudar, para mim, é muito importante. A gente estava conversando, inclusive, sobre isso antes da gravação, né, Priscila? O conhecimento, ele nos liberta, né? Apesar de trazer alguns desafios no meio social, às vezes até no convívio, né, nosso do dia a dia, mas o aprendizado, ele é um caminho maravilhoso. E me fala um pouquinho aí como foi a sua trajetória para ingresso na área de saúde mental. Bom, não tem ninguém que eu conheça, tá? Ou, para não generalizar, poucas pessoas que eu conheço não entraram na área antes de ter uma doença ou um transtorno mental, né? Então, é fato. Eu ingressei antes da psicologia, ingressei na segurança do trabalho, depois já de formada, e iniciei o mestrado. Eu tive que dar alguns passos para trás, eu enxergo assim, para eu poder seguir em frente, né? Na época do meu mestrado, eu passei por muitas situações estressantes como professora, né? E fora os desafios da minha própria vida mesmo. E o mestrado, ele foi um momento também de bastante estresse. E nesse meio tempo eu tive o que hoje é conhecido como burnout. Na época, né, em 2005, 2006, ainda não existia esse nome, né? E aí eu tive uma exaustão muito grande, né? E aí essa exaustão ela veio seguida de depressão, de ansiedade. Eu não podia ouvir falar no mestrado que eu tinha crises, né, de pânico mesmo. E eu achei aquilo assim, não tinha outra coisa que não fosse o trabalho que tivesse me causado aquilo. E aí eu comecei a buscar, né, por que eu estava daquela forma. E de poucas coisas que existiam na internet ainda naquele tempo, eu consegui encontrar uma dissertação de mestrado que falava sobre o esgotamento pelo trabalho nos professores. E quando eu fui, né, casou. E quando eu fui olhar quem era o autor, ele era um engenheiro de segurança do trabalho que estava fazendo um mestrado em ergonomia. E aí ele fez um estudo sobre
essas situações de esgotamento nos professores. E aí eu identifiquei, assim, todos aqueles sinais que ele descrevia na dissertação. E eu entendi que aquilo ali não era apenas uma depressão, né? Porque a depressão hoje, né, depois de estudar psicologia, né, antes eu não sabia, mas tem alguns critérios para a gente diagnosticar uma depressão. E aí hoje eu vejo que eu não cumpria todos os critérios para a depressão. Eu tinha realmente uma ansiedade muito grande, né? E aí sim, os critérios de ansiedade eram severos. Ela assim, gritava. Gritante. Demorou muito tempo para passar, mas foi bem mesmo o esgotamento. Então, os médicos, na época, eles diagnosticavam como depressão e ansiedade, né? E aí, algum tempo depois, um psiquiatra, que eu explicando para ele, mostrei o que eu tinha encontrado e tal, ele falou assim, realmente, o que você relata é muito parecido com isso, né? E aí, na época, eu tive que me adequar eu mesma, fazendo algumas adequações na minha vida, então não tinha como parar de dar aula. Mas eu falei assim, eu não vou conseguir ficar como vários professores conseguem ficar e aposentar nessa profissão. Eu vou ter que mudar o meu caminho, né? Muito triste para mim, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí eu falei assim, gente, mas qual o caminho assim que eu vou conseguir mais, de uma forma mais tranquila, porque eu ainda estava mal quando eu comecei o curso, né, de segurança do trabalho. Então, vou para a segurança do trabalho. Procurei os cursos. Naquele momento, tinham que ser coisas assim, que estavam muito mais acessíveis para mim. Então, próximo da minha casa, né? Então, o curso era próximo. Tive que reduzir a quantidade de aulas que eu dava. E eu tive que desacelerar a minha vida. E aí eu consegui, aos poucos, né? Me formei em segurança do trabalho. Comecei, graças a você, já saí... Seu desempenho é que te levou. Saí do curso já estagiando e já entrando, né? Numa empresa, numa grande empresa. E que me deu a oportunidade de trilhar outros caminhos, né? E que, por sinal, nessa grande empresa, sem propagandas, você ficou por uma década. Você ficou uns 10 anos Isso lá. Isso aí, 10 anos lá. Que legal. Então, às vezes, o que eu vejo? As pessoas têm preconceito contra as mudanças. E, principalmente, quando essa mudança precisa te tirar de um nível que você estava antes, de repente de um patamar que você estava antes. Eu costumo falar muito isso. A mudança, ela gera desconforto. Mas a mudança que gera desconforto é aquela que te tira do nível satisfatório. Então, quando eu preciso de dar um passo atrás, como você disse, né, quando eu preciso recuar, quando eu preciso abrir mão de alguma coisa, aí essa mudança ela gera incômodo. Sim. E existem aquelas mudanças que elas são tão benéficas emocionalmente falando que a gente às vezes não consegue nem perceber. Teve a mudança, mas me trouxe uma satisfação tão grande que eu às vezes até ignoro que é uma mudança. Sim. Mas as grandes mudanças que são realmente significativas, né, na nossa vida, são aquelas mudanças que nos tiram da zona de conforto. Causam Quando certo... eu preciso dar um passo atrás, descer um nível, né, abrir mão de algumas coisas, a gente começa a se incomodar um pouquinho. Sim. Mas aí, o que te trouxe nos últimos tempos para a formação de psicologia? Você tem todo esse histórico, mas o que te chamou para... Qual foi o seu chamado para trabalhar com saúde mental? Mais afim, né? Porque como técnico de segurança, a gente até brincou disso também, né? Se a gente, como técnico de segurança, não atua como psicólogo, a gente tá fazendo errado. Tava fazendo errado. Mas aí, o acolhimento, né? Qual foi o seu chamado? Esse acolhimento mesmo que, como técnico de segurança, nós precisamos fazer, né? Então, além de toda a técnica ali que está por trás, né? De todo
de toda a parte técnica da segurança do trabalho, a parte administrativa, que a gente precisa dar conta também, tem as pessoas, né? Que nós somos responsáveis ali. Exato. E eu sempre me enxerguei realmente como responsável por essas pessoas. E eu proporcionava um certo acolhimento. E sempre tive vontade de fazer psicologia depois desse acontecimento comigo, mas era uma coisa que ficava assim, meio engavetado. E lá no serviço, muitas pessoas, quando estavam com problema, vinham me procurar. E aí já falavam, a psicóloga. Eu não sou psicóloga, eu sou técnica em segurança do trabalho. O que eu faço é escutar você, para saber como eu posso te ajudar da melhor forma possível, né? E eu acho que esse é o papel, né? Teve essa mudança na NR1, e aí, sabe, nada que eu não tivesse feito e que eu não visse os meus mestres fazendo também. Então, claro que essas mudanças, elas vêm para documentar e para parametrizar que seja feito, né? Mas é uma coisa que eu acredito que já, pelos técnicos de segurança mesmo, ele já havia sendo feito, né? Você tocou num ponto importante, sim, que é essa atualização da NR1, né? Que agora é um boom. Então, a gente precisa primeiro parabenizar, né, o grupo desenvolvedor da revisão da legislação para trazer valendo, né? Agora é valendo, agora tem que ser feito, porque agora é lei, agora é regra. Isso. Mas a gente não pode excluir, né, todo o histórico, desde 1978, quando criaram as NRs principalmente, né? Então a NR1 sempre falou de cuidado da saúde do trabalhador. Então, e saúde desde que a gente entende, por mundo, saúde é bem complexo, né? A gente não está falando só de condições físicas. Ô Priscila, e aí você falando um pouquinho aí desse acolhimento, né, desse chamado, você me fez até lembrar da minha formação. Eu, quando fiz segurança do trabalho, a minha primeira prova de psicologia aplicada ao trabalho, quando a professora chamou para entregar, eu recordo que ela pedia os alunos para ficar de frente para ela, que ela ia entregar a prova e fazer um comentário, o famoso feedback. E eu fiquei por último. E eu pensei, caramba, foi um desastre, né? Quando ela já tinha entregue a prova de todo mundo, aí ela me chamou e eu falei, meu pai, eu acho que eu não tenho coragem nem de ir lá pegar minha prova. E quando eu cheguei a pegar a prova, ela falou assim, fica bem na minha frente. Aí eu fiquei olhando para ela e ela me entregou a prova de cabeça para baixo. E falou para mim assim, você já pensou em fazer psicologia? Eu falei, olha, não, nunca me passou pela ideia, não. Aí ela virou a prova e falou assim, pense nisso. E aí eu tinha fechado a prova de psicologia. Só que, ao passar dos anos, na minha cabeça, eu tinha que ser técnico de segurança. E num dado momento eu entendi que eu já atuava como psicólogo sem precisar fazer faculdade. E aí as prioridades educacionais foram outras, e familiares também, e eu acabei não fazendo psicologia. Fui fazer outras faculdades e tal, até nos últimos anos agora eu também resolver e falar, bom, eu acho que... Tá na hora, né? Vamos formalizar. A NR foi formalizada, né? Vamos formalizar então, vamos também. Formalizar. E aí foi quando então eu fui estudar psicanálise, me apaixonei, até porque essa atuação de acolhimento, esse papel de ouvir, né? E às vezes só ouvir. Às vezes a pessoa ela não quer orientação, ela não quer conselho, ela não quer feedback, muito menos opinião, não quer nada. Então ela só quer, cara, que alguém uma escuta, né? escute. E aí isso eu aprendi a desenvolver bem. E aí me chamou e eu falei, bom, então é um chamado, vamos formalizar o que a gente já faz. Mas bom, então como já conhecemos bem a Priscila, agora o público já conhece um pouco mais a Priscila, o resumão Priscila aí está muito bem feito. Eu queria ouvir de você e a gente conversar um pouquinho sobre dois temas que eu vejo como de suma importância
e que vem crescendo as discussões e os desafios de convívio cada dia mais no nosso cotidiano. O primeiro é o famoso TEA, o transtorno do espectro autista. Então eu queria que você fizesse um panorama da sua percepção profissional. Navega por conceito, fique à vontade, mas qual é a sua percepção do transtorno em primeiro momento? Num segundo momento e terceiro a gente fala das pessoas que são acometidas pelo transtorno, mas qual é a sua percepção técnica do transtorno do espectro autista? Bom, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, é um transtorno classificado como transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um transtorno que a criança, né, nasce com ele. Então, ele surge desde bem pequenininhos, né? Transtorno quase sempre está ligado a uma questão de saúde mental e comportamental, né? Então, são algumas características de desenvolvimento que são um pouco diferenciadas no cérebro dessas crianças. E aí a gente consegue, por exemplo, ver comportamentos e alguns sinais, né, que muitas vezes não fazem parte do que a gente chama de critérios diagnósticos para o TEA, mas são o que nós chamamos de red flags, né, que são bandeiras vermelhas ali que aparecem no desenvolvimento da criança e que podem ser um sinal desse transtorno, né? Normalmente, quais são os prejuízos que as crianças têm? Prejuízos da comunicação social, prejuízos na interação, em algumas situações, né, comportamentos restritos e repetitivos, sensibilidades, né, ou muita sensibilidade ou pouca sensibilidade a estímulos sensoriais, algumas questões alimentares também podem existir, mas é basicamente, prejuízos na comunicação, na interação social e esses padrões restritos e repetitivos de comportamento. Legal, legal. E como é a atuação da Priscila com relação a diagnosticados com TEA? Então, eu tive, no último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer parte de um ambulatório de neuropsicologia que a Universidade de Vila Velha tem. E esse ambulatório ele é específico para avaliação neuropsicológica de crianças que são encaminhadas da rede municipal, estadual, com possível diagnóstico de autismo. Então, esses hospitais, essas unidades de saúde encaminham essas crianças que têm essas red flags aí, né? E nós, lá do ambulatório, avaliamos essas crianças. Então, normalmente, essas crianças chegam para a gente já porque alguém percebeu já tem um sinal alguma amarelo. Mudança. Normalmente, quem é que percebe essas mudanças? Algumas vezes a família, tá? Mas na maioria das vezes a escola. Então a escola percebe, comunica aos pais. Muitas vezes os pais estão de prontidão ali, aí já logo procuram. Outras vezes os pais acabam tendo uma certa resistência, vamos dizer assim. E eu até entendo isso também, tá? Porque a gente também costuma tentar achar transtorno em tudo, né? Então, aquela criança mais agitadinha e tudo mais, tem um comportamento de criança mesmo, e na maioria das vezes é só um comportamento de criança. Esse comentário, inclusive, assim, ele me remete a duas reflexões. Uma do o quão cresceu o número de diagnósticos, até porque os estudos estão muito mais desenvolvidos do que na nossa época de criança, por exemplo. Sim. Né? E a outra reflexão que eu faço é muito voltada para essa questão de alguns diagnósticos precoces.
Nós somos de uma geração, pelo menos eu com minha barba branca já, cabelo caindo, de uma geração de que criança faz arte. Criança está no processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de descoberta. Então, o que muitas vezes num passado era tratado como arte da criança, ou uma criança artiosa, na atualidade acaba virando diagnóstico. Como que você, profissional da área de saúde mental, enxerga essas questões? Normalmente, né, as crianças elas são encaminhadas mesmo por esse comportamento. Mas além do comportamento, a gente precisa ter uma atenção especial para os marcos do desenvolvimento, né? Então, os marcos são períodos em que a criança precisa ter algumas habilidades já estabelecidas. Sim. Entendeu? Então, além desses comportamentos, a gente também precisa ter uma atenção especial e avaliar se a criança está, né, com as habilidades dentro desses marcos que são preconizados. Estando dentro dos marcos, né, a gente vai e começa a analisar esse comportamento. E aí existem alguns instrumentos que auxiliam a gente a ver se esse comportamento ele está muito fora do que é esperado também para a criança. A questão do diagnóstico precoce no TEA é muito importante, né? Porque a gente sabe que existem períodos de desenvolvimento cerebral que são importantíssimos para que esses marcos que não foram alcançados sejam. Sim. E a estimulação precoce, ela é muito importante. Então, mesmo que a criança não tenha um diagnóstico, mas tenha esses atrasos, a estimulação é importantíssima, tá? Então, o que eu sempre preconizo? A criança chega, ela não fecha todos os critérios. Pode ser que daqui a um tempo, quando as exigências sociais aumentem, essa criança pode apresentar, sim, tá? Todos os critérios diagnósticos. Hoje, às vezes, eu consigo só observar alguns atrasos. Então, a avaliação ela vai ser focada no quê? Principalmente nas estimulações que essa criança precisa para que ela se desenvolva da melhor forma possível, consiga alcançar esses marcos, e aí não é só alcançar, né? É continuar alcançando outros marcos que vão surgir. Então, isso é muito importante mesmo, a gente ter esse cuidado no diagnóstico, porque é algo que você leva para o resto da vida, né? Sim. Então, seja com mais ou menos estigma, mas ele ainda existe. No autismo, o grande desafio dessa questão do diagnóstico precoce é para o nível 1 de suporte. Então, o autismo ele tem níveis de suporte, então nível 1, nível 2 e nível 3, de acordo com a gravidade, né, com que o transtorno acomete aquela criança. O nível 2 e o nível 3 são níveis que você consegue ter uma percepção, sabe, diagnóstica muito mais fácil, porque os prejuízos eles são mais pronunciados, são maiores. Quase sempre as crianças têm problemas, né, muito acentuados no desenvolvimento da linguagem. As demandas, né, de desenvolvimento sociais, elas também ficam muito aquém. Então, é muito mais fácil você diagnosticar. No TEA nível 1, que são sintomas, sinais muito mais brandos, né? Vamos dizer assim. E então é um pouco mais difícil, precisa ter um pouco mais de critério e às vezes você não vai fechar o diagnóstico na primeira avaliação. Você vai fazer uma descrição ali de habilidades que a criança precisa desenvolver e a avaliação ela vai focar naquilo. Então, quase sempre a avaliação neuropsicológica ela pode te dar um diagnóstico final, mas nem sempre isso é necessário. Ok.
Entendi. E como que você vê a questão de posicionamento dos pais em relação à procura da avaliação? Porque você disse, e é fato, né? Na grande maioria das vezes, os primeiros indicativos de necessidade de análise vêm das escolas. Então, às vezes, a criança lá na escola que começa a desenvolver pouco resultados esperados na escola, e aí a escola sinaliza. Como você vê essa questão dos pais, posicionamento dos pais serem menos do que da escola, onde talvez teoricamente a procura dos pais deveria ser primeiro, né? Então, eu como pai, eu deveria ver meu filho acompanhando o desenvolvimento do meu filho, falou, opa, tem alguma coisa aqui que a gente precisa acompanhar mais de perto. Sim. Como que você vê essa questão? Sabe, Edmilson, quase sempre o ambiente familiar, por mais conturbado que ele seja, ele é previsível para a criança. Então, determinados comportamentos não vão aparecer em casa. Ou outra coisa que pode acontecer. Como é um transtorno que pode ter um percentual ali genético, quase sempre um dos pais também pode ter características. E aí, é um comportamento que, de repente, eu tenho ou tive na minha infância, o meu filho está tendo esse mesmo comportamento e, para mim, acaba se tornando uma coisa muito natural, entendeu? Na escola, pense bem aí, ó, o que acontece quando a criança está na escola? Então, ela está num ambiente conhecido, mas que não é a sua casa. Tem regras que, se você não cumprir em casa, na escola você vai ter que cumprir. Horários pré-definidos. Então, apesar de ter uma rotina, existem demandas, sabe aquelas demandas lá dos critérios diagnósticos? Elas vão aparecer, elas vão ser muito mais exigidas na escola. E aí, esses comportamentos, a probabilidade desses comportamentos eles aparecerem de forma bem mais pronunciada na escola é muito grande. Então, às vezes, não é nem uma questão dos pais não verem, é porque muita coisa acontece quando os filhos não estão com eles. E aí eu digo isso por quê? Porque uma parte do processo de avaliação e da investigação desses comportamentos, da observação desses comportamentos é realizada na escola. No meu caso, por exemplo, eu passo 2, 3 horas na escola conversando com professores, observando o comportamento da criança, porque o comportamento no consultório, ele também é um comportamento direcionado, né? Então, lá eu consigo ver como a criança interage com outras crianças, né? Ela interage ou ela está do lado apenas ali das crianças? Ela interage adequadamente ou ela interage apenas com o que é de interesse dela? Então, essas são questões assim, importantes da gente observar, né, no TEA, principalmente no TEA nível 1. No nível 1. Principalmente nível 1. E aí, então, você entendeu? Na escola acaba aparecendo de uma forma mais pronunciada porque se exige mais. Eu me apresento de forma mais natural no ambiente externo do que na minha casa, né? Sim. Essa é uma condição. Legal. E o que você diria para pais atípicos? Priscila falando para pais atípicos. Eu sou mãe atípica. Novidade para mim. Eu sou uma mãe atípica. E eu fui descobrir nesse último ano da faculdade, quando eu comecei a estudar. Ah, mas você já fazia psicologia? Sim. Só que em psicologia, nem todas as vertentes da psicologia estudam o DSM, estudam diagnóstico, se interessam por diagnosticar. Algumas são contra diagnóstico. Sim. Então, quase sempre, quando você está na faculdade, você vê algo muito superficial,
que foi, assim, e aí eu vejo como uma oportunidade tremenda que eu tive de ter entrado nesse projeto de pesquisa. Não só porque me fez enxergar, né, coisas em mim, no meu filho, na minha casa, como também foi uma área que eu me identifiquei muito. Então, o que eu diria para os pais, né? Muitas vezes a gente fica, vamos dizer, incomodados com o apontamento da escola, né? A gente se incomoda com a escola nos chamando para alguma reunião. O que eu digo, né? Pensem sempre que isso é para o bem da criança. Sendo o que a escola está dizendo ou não, vamos investigar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Principalmente porque o tempo, a gente costuma dizer isso, tempo é cérebro. Então, tempo é desenvolvimento do cérebro. Quanto antes eles procurarem, isso vai ser de suma importância. Outra coisa que eu diria também é tenham uma abertura para essas questões, principalmente emocionais e socioemocionais da criança, como algo preventivo para o futuro, para a adolescência, para a idade adulta. Por quê? A gente não espera que uma criança tenha transtornos. Né? Na nossa época, dificilmente uma criança tinha transtorno de ansiedade, criança depressão. Não adoece, né? A gente não espera que criança tenha transtornos. Então, quanto mais cedo a criança tem um transtorno de saúde mental, entenda como um caminho sem volta. A criança, quando ela é levada a esse nível de estresse, né? Porque se você for olhar a fisiologia, é um estresse que o corpo está passando. Então, quando a criança é levada a esse nível, a probabilidade da adolescência ter problemas assim graves de saúde mental e isso ser levado para a idade adulta como outros transtornos, ou seja, uma comorbidade de algo que poderia ser tratado lá na infância, é muito grande. Então, pensem como um benefício para o futuro do seu filho, né? Então, às vezes, a gente quer dar estudo, a gente quer dar uma condição boa para o filho, mas se o filho não tiver saúde mental, ele não vai conseguir romper. Eu diria que, talvez, complementando a sua fala, a sua dica, em resumo, a aceitação familiar é de suma importância, inclusive no acompanhamento, né, no tratamento, no desenvolvimento. Porque todas as vezes que os pais eles negam determinadas condições, eles simplesmente colocam barreiras no tratamento. Né? Então, ao invés da gente evoluir, aí você foi muito feliz em dizer, num pensamento de tempo, né? Então, se eu não aceitar essa realidade, eu bloqueio o tratamento e aí agora vamos estender essa condição para idade da adolescência, para a fase adulta e talvez lá na frente um desconforto muito grande de pensar, poderia ter feito algo diferente. Então, eu concordo com você de que essa aceitação, esse entendimento é de suma importância. Outra coisa é o seguinte, os transtornos no neurodesenvolvimento, eles não vão embora. Então, uma criança que é diagnosticada com TEA, vai ser um adolescente com TEA, vai ser um adulto com TEA e vai ser um idoso com TEA. Então, em cada parte da vida, já vai existir um desafio por causa das questões realmente do TEA. Quanto menos você conseguir colocar de comorbidades ali, né? A comorbidade a gente chama aqueles outros transtornos que podem surgir. Então, por exemplo, a criança nasceu com TEA. Desenvolve uma ansiedade.
certo? Então, a ansiedade já é uma comorbidade de algo pré-existente. E aí, isso é um dos exemplos, né? Então, chega na vida adulta, pode ter um outro transtorno, um vício, né? Que é uma coisa muito comum, tá? Não estou dizendo que é comum uma pessoa com TEA ser viciado, mas quando você não trata, é um fator de risco, tá? Para, por exemplo, um vício. Sim. Então, esse olhar do TEA para a vida toda é de suma importância. Não só para o TEA, né? Para outros transtornos como também. O TDAH também, né? Legal. E aí você disse, inclusive, das fases. Como você, Priscila, apesar de se dedicar mais para o transtorno na fase infantil, profissionalmente falando, como a Priscila enxerga o diagnóstico já na fase adulta? Muito importante, porque muitas pessoas passam uma vida toda tratando transtornos que acabam se tornando intratáveis, sabe? Então, a pessoa, por exemplo, o que a gente percebe bastante no consultório? As pessoas que chegam, apesar de eu me dedicar aos atendimentos de criança, eu recebo adultos também para avaliação. Então, o que eu percebo dessas pessoas que chegam, né, na idade adulta? Quase sempre elas tiveram outros diagnósticos. E aí, o tratamento para esses outros diagnósticos não surtem efeito. E a passa uma vida preso naquele problema ali sem solução. E quando descobrem o diagnóstico, seja do TEA ou do TDAH na vida adulta, é como se um caminho se abrisse, porque você imagina, né? Você trata há tanto tempo e aí é um tratamento assim custoso e um tratamento que, por exemplo, TEA, não tem remédio para o TEA. Você entende? Então, você passa uma vida inteira usando um remédio que não resolve, mas que causa efeitos colaterais para você. Sua vida se torna cansativa. É um pouco mais difícil do que o adulto típico para as conquistas do dia a dia. Então, a pessoa, além de não descobrir o que tem, a autoestima está lá embaixo. Às vezes, muitos problemas no trabalho, muitos problemas com a administração de tempo, a administração de dinheiro, vida social, vida amorosa conturbada. Aí, nesses casos aí, chegam pessoas com transtorno de personalidade borderline, porque essa instabilidade toda acaba. Por exemplo, a pessoa não faz uma investigação de como foi a vida anterior, né, pregressa da pessoa, e aí um diagnóstico de um transtorno de personalidade. Então, o que é a avaliação na idade adulta, né? Você tem que retornar à infância. Então, você precisa conversar com pessoas que conheceram, familiares que conviveram com essa pessoa na infância. E aí você vem fazendo um levantamento desde a infância, adolescência, para você encontrar sinais de que isso realmente possa ter acontecido. Então, por exemplo, não é hoje a pessoa, eu estou com problemas de socialização. E aí você faz uma investigação, não tinha problema nenhum na infância, na adolescência, e chegou na idade adulta e isso aconteceu. Não é assim, né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que precisa ter surgido lá na primeira infância e ter causado prejuízos no decorrer da vida da pessoa. Entendo. E aí, Priscila, numa questão técnica, nós conseguimos ver muito claramente a diferença de TEA para TDAH. Mas aquela galera que está nos assistindo lá, não. Talvez tem pessoas que estão esperando, inclusive, que a gente fale. Então, assim,
Como que você sucintamente diferencia para o leigo, não para a gente profissional da área, para o leigo, diferenciação de TEA e TDAH? Bom, primeiro que é uma coisa que não é tão fácil assim de você diferenciar ou descartar os dois ao mesmo tempo. Por quê? Como tem alguma base genética parecida, uma pessoa com TEA pode ter também TDAH, né? Mas, por exemplo, uma pessoa com TDAH não necessariamente precisa ter o TEA. Então, o TEA, principalmente problemas na comunicação, na interação, comportamentos restritos e repetitivos. Então, problemas na interação de um modo geral. O TDAH são problemas na desatenção, então na falta de atenção, problemas com hiperatividade, né? Ou uma grande atividade motora, né? E problemas de impulsividade. Então, principalmente, a falta do controle inibitório. E aí, quando a gente fala em TDAH, na verdade, o TDAH não é o transtorno da desatenção ou da hiperatividade. Na verdade, ele é um transtorno do descontrole dos impulsos. Porque eu não consigo ter atenção por falta de controle inibitório. Ou seja, eu não consigo focar por falta desse controle. Então, eu não consigo ter atenção por falta do controle. E eu também não consigo me controlar, controlar meus movimentos, por causa dessa falta desse controle inibitório também. Então, na verdade, ele é um grande transtorno do controle de impulsos. Né? Eu preciso ter esse controle para eu conseguir. E quase sempre é muito fácil você identificar por esses sintomas, né? Então, tem alguns critérios que precisam também ser atendidos, né? Para que as crianças ou adolescentes e adultos eles sejam diagnosticados, mas nos casos do adulto em especial, eles precisam ter apresentado esses sintomas até os 12 anos. Então, até os 12 anos, esses sintomas precisam ter surgido ali na vida para que na idade adulta ele seja diagnosticado com TDAH. Legal. E, rapidamente, a influência da evolução tecnológica para convívio com o TDAH. Eu acho que tanto para o TDAH como o TEA, tá? Então, nós podíamos ter utilizado isso de uma forma mais produtiva, vamos dizer assim, a nosso favor, saudável, digamos, de uma forma mais saudável, sim, né? Porque, por exemplo, e procurem aí, tem um dispositivo, o dispositivo Alexa, ele tem, e aí você falou do TDAH, exclusivamente para o TDAH, ele tem um e-book que ensina você a utilizar a Alexa para melhorar, por exemplo, o desempenho de pessoas com TDAH. Então, procurem, existe esse livrinho publicado, né, pela Amazon, que é uma mão na roda ali. Você consegue utilizar a Alexa para ser uma função executiva, né? Porque o TDAH ele é um transtorno que causa uma disfunção executiva, uma dificuldade de planejamento, uma dificuldade de organização, uma dificuldade de você conseguir centralizar ali seus esforços de uma forma produtiva, né? Então, o que eu vejo muito que a tecnologia fez, ou as pessoas deixaram, né, com que a tecnologia fizesse? Eles assumiram as nossas funções executivas. Assumiram papéis que antes nós fazíamos. Então, por exemplo, hoje, você grava número de celular de alguém? Não grava. Antes a gente tinha que ter aquela lista na nossa cabeça, né? Aquela lista de telefones, que seja da família, pelo menos, né? Mas você tinha os números todos ali gravados na sua cabeça. Hoje a gente não precisa disso mais. Então, acaba tomando
liberando liberando da nossa mente funções que são importantes para serem desenvolvidas. Por exemplo, memória operacional, que é uma coisa importante, a velocidade de processamento das informações também. A tecnologia tem, ou as pessoas têm utilizado ela de uma forma prejudicial para a sua própria vida. São funções que são importantes para o nosso aprendizado, e aí por isso que eu acho que assim, é importante a gente ter critérios mesmo para as crianças utilizarem as tecnologias, porque nós adquirimos aí com a evolução humana, né? Nós adquirimos habilidades que estão ficando para trás. Eu não sei se você já viu, né, os estudiosos aí do QI, dizendo que pela primeira vez na história, o QI dos filhos será menor do que o dos pais. E provavelmente, por falta... É uma tendência, inclusive, né? Sim. Da forma que está... Por falta da utilização de funções muito importantes, né, para o nosso desenvolvimento. E funções naturais, né? Funções neurológicas nossas naturais, que a gente priva o uso em função da aplicação da tecnologia. E aí você falou da anotação de telefone, eu brinquei, inclusive, recente, eu falei, cara, eu gravava com facilidade, inclusive, número de telefone. Eu lembro que eu tinha na ponta da língua o número de telefone, CPF, conta bancária da minha mãe, do meu pai. Então, quando eu saí de casa para trabalhar, eu sabia o número da conta do meu pai, o número da conta da minha mãe, CPF dos dois, porque às vezes tinha que fazer um depósito, uma transferência e tal. E aí, com o advento da tecnologia, a gente acaba realmente se privando, né, de alguns controles naturais em prol disso. Os pais que erroneamente, quando a criança não quer ficar quieta porque quer atenção, entrega o celular. Toma a tela que é melhor. Então... Pois é, e nós falamos assim de algumas facilidades, nós não falamos nem de vídeos curtos, né? Eu acho que o pior mesmo da tecnologia a gente nem chegou a comentar, né? Sim, exato. Isso aí. Priscila, e o que você fala ou daria como dica para as pessoas buscarem apoio emocional? Porque a gente vê, inclusive num mundo extremamente volátil, né? Onde que as pessoas às vezes ainda se retraem, às vezes a gente vive numa sociedade com um nível de discriminação e preconceito ainda bem aflorado, e aí acaba retraindo as pessoas de buscarem apoio, de buscarem ajuda. Como profissional da área de saúde mental, o que você diria para as pessoas em relação ao pedido de ajuda? Ele é super importante, né? Como a gente disse no início, não existe saúde sem saúde mental. Então, é muito fácil a gente perceber que alguém não está bem quando quebrou uma perna, quando fez uma cirurgia, né? Mas os transtornos mentais, eles são invisíveis. E a gente costuma, principalmente devido a esse estigma, a esse preconceito que existe na sociedade, a nossa tendência é mascarar o que tem de ruim na gente, né? Só que essa máscara, a gente não consegue mantê-la por muito tempo, né? Quanto mais o tempo passa, a tendência se eu não me trato, isso vai ser cobrado de mim no futuro. Então, eu acredito assim que é uma questão a se romper. Existem famílias ainda com muito preconceito, né, em relação à saúde mental. Algumas religiões também têm essa... Eu acredito que tem reduzido muito, tá? Mas algumas religiões também não preconizam esse acolhimento da saúde mental por um profissional da saúde mental,
um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, né? Então, além disso, também tem esses preconceitos de... entenda, para mim, a religião ela é importantíssima e ela é um fator de proteção para as pessoas, né? Mas precisa haver essa abertura maior, né? Porque nem tudo é espiritual apenas, né? Tem coisas, o que eu digo sempre? Tem coisas que a gente pode resolver e tem coisas que a gente coloca nas mãos de Deus para que seja resolvida, né? Eu ouvi, inclusive, pouco tempo, de um pastor, né? Todo respeito a todas as religiões, mas o caso foi comentado por um pastor, que ele falou isso, que as pessoas o procuravam, né, lá no seu local de atendimento, lá na igreja, lá no templo dele, e as pessoas o procuravam, e aí ele falava para os irmãos e para as irmãs: irmão, irmã, o seu problema não é espiritual. Então, assim, essa abertura, esse entendimento, eu falo que a viagem interior ela é fundamental para a busca de ajuda. Sim. Eu só vou levantar a mão quando eu olhar para mim e falar: cara, eu preciso de ajuda. Sim. Então, acho que esse chamado, ele precisa ser um pouco fomentado, né? Para as pessoas realmente pedirem ajuda. Isso. E eu acho que precisa ser ensinado desde cedo para as crianças, né? Sobre emoções, sobre o que é aceitável e o que não é aceitável na minha vida, como eu devo ser tratado, como eu não devo ser tratado. Essa identificação, né, das emoções principalmente, né, do que cada coisa lhe quer dizer, é muito importante para o autoconhecimento e para a gente conseguir frear algumas situações que acabam sendo prejudiciais para a nossa vida, né? Então, o conhecimento das emoções, o conhecimento de situações, de um modo geral, são importantes para você se autoconhecer, você ter... e enfrentar, né? Esses estigmas e esses preconceitos que existem em prol, né? Se posicionar para se cuidar, né? Isso. Muito bom. Priscila, eu quero te agradecer mais uma vez. Foi uma satisfação imensa receber você, bater um papo muito, muito rico, tá? Te desejar sucesso. E a você que acaba de nos assistir, fique acanhado não, levante a mão, peça ajuda. Clica aí nesse joinha que tem aí do YouTube, pode curtir, se inscreva no canal. Siga-nos nas redes sociais, né, Priscila? Fique à vontade aí para falar da sua rede social, para as pessoas te seguirem, te procurarem, local de atendimento. Uma hora de merchan é essa. Bom, primeiro te agradecer por essa oportunidade, por depois de tanto tempo, né, a gente poder se encontrar e conversar sobre assuntos tão valorosos, né? Bom, a minha rede social é @psi.priscilabaratella. Eu atendo em Vila Velha. Meu público principal são crianças, mas eu atendo adultos também, com psicoterapia e avaliação neuropsicológica. E atendo em Iconha, no sul do estado também. Então, fiquem à vontade, né? Para procurar se necessário. Muito bom. Priscila, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e vir participar do podcast Entre Ouvidos, porque eu acredito fortemente que a escuta transforma. Um beijo grande, fique com Deus, até breve. Abraço a todos, muito, muito obrigado.